Olá, aluna, olá, aluno. Nessa aula, nós vamos retomar alguns conceitos que já foram estudados e também discutir alguns tópicos adicionais sobre o processo de desenvolvimento de jogos. Vamos lá? Essa figura já foi vista anteriormente quando nós estudamos o processo de projeto de jogos digitais. Na ocasião, nós estudamos algumas características particulares de cada uma dessas fases do projeto. Então, a concepção, envolvendo a criação da proposta de jogo, a pré-produção, com testes referentes a dúvidas que podem existir no desenvolvimento do projeto, a etapa de produção, que envolve efetivamente o desenvolvimento do software e dos recursos associados para o jogo digital, o controle de qualidade, que vai envolver um refinamento e correção de erros, e a etapa de manutenção após o lançamento, com a correção de falhas que forem detectadas posteriormente. Uma questão que ficou em segundo plano nessa discussão toda é exatamente esse funil. Essa estrutura essencialmente serve para ilustrar a redução que nós vamos ter na liberdade criativa ao longo do tempo, conforme o projeto avança. E isso se refere à questão de que, quanto mais eu avanço no desenvolvimento do meu jogo, mais dificuldade eu vou ter para fazer modificações na estrutura dele, seja nas regras, no tema, na narrativa e assim por diante. Isso pelo fato de que, à medida que a gente avança, nós vamos ter dedicado tempo e recursos para a produção de elementos do jogo, e à medida que esses elementos já foram construídos, qualquer modificação vai implicar em algum tipo de retrabalho. Por exemplo, se eu fizer alguma variação no tema do jogo, eu posso ter que reconstruir os modelos 3D, modificar animações, produzir todo um novo conjunto de efeitos sonoros, modificar a programação do jogo e assim por diante. Essa é uma observação importante pelo fato de que, na produção, muitas vezes, vão ser adotadas técnicas de engenharia de software que têm como um dos seus princípios a ideia de que o custo de fazer modificações durante o processo de projeto não é grande pelo uso das ferramentas adequadas. Só que nesse caso dos jogos digitais, isso nem sempre é verdade. Então isso vai exigir uma atenção especial ao se adotar essas técnicas e ao fazer o gerenciamento do projeto de jogo, para que esse custo adicional não acabe, na verdade, tendo um impacto negativo no andamento do projeto e, eventualmente, até causando um cancelamento do projeto efetivamente. Essa é uma situação que a gente encontra em vários relatos de jogos que são cancelados, muitas vezes se referindo a esse tipo de coisa. Quer dizer, a equipe de projeto, ao longo de todo o tempo, continua fazendo modificações a respeito do que vem a ser o jogo, e isso vai aumentando os custos, vai aumentando o tempo do projeto e torna, eventualmente, o projeto inviável. Também relacionada a essa questão de produção, é a questão da escolha dos game engines. Então, anteriormente nós estudamos as características dos game engines, ou motores de jogos, como também vão ser chamados em português, mas nós não discutimos uma questão importante também, que é como fazer a escolha de um desses engines, dado que hoje em dia a gente tem dezenas de alternativas possíveis, algumas mais populares, outras mais recentes, mas a questão é como é que eu vou poder fazer a escolha de uma ferramenta adequada para o meu projeto. E, para isso, nós podemos pensar em duas categorias de critérios para serem analisadas, né, quando a gente tem várias alternativas de engines possíveis, para selecionar uma para o nosso projeto. Um conjunto de critérios seriam esses aspectos de produção, que estão mais ligados às características do projeto, do conceito do jogo. Então, por exemplo, nós temos questões de será que esse engine é especializado em um tipo de jogo, e daí essa especialização se encaixa com a proposta do jogo que eu estou querendo desenvolver? Para quais plataformas esse engine produz os jogos? Então eu posso ter, por exemplo, engines que são especializados para jogos em dispositivos móveis, ou posso ter engines que são especializados em jogos para videogames, para consoles. Eu posso analisar então essa adequação dos tipos de plataformas suportados por aquele engine em relação à proposta que eu tenho para o meu jogo. Também as funcionalidades. Isso hoje em dia é um pouco menos crítico, porque a maioria dos engines que a gente vai encontrar
vão ter dentro deles toda uma coleção de funcionalidades, como rede, dispositivos de entrada, áudio, inteligência artificial e assim por diante. Mas ainda assim pode ser uma questão importante, né? Verificar se tudo o que é necessário para o jogo é fornecido pelo engine ou se vai ser necessário ainda incorporar outras bibliotecas externas, porque daí esse trabalho de integração também vai ter um impacto no projeto. Eu posso verificar a existência de ferramentas adicionais, então editores de mapa, editores de animação e coisas assim, e questões de suporte técnico e licença de utilização que vão ter, normalmente, um impacto direto no orçamento do projeto também. De outro lado, eu vou ter aspectos ou critérios técnicos que vão estar muito relacionados à adequação do engine em relação à minha equipe de desenvolvimento. Então, a ideia é que a minha equipe que vai desenvolver o jogo já tem alguma familiaridade com certas linguagens de programação, com certas ferramentas de modelagem 3D e assim por diante, e então eu vou querer verificar essas questões, por exemplo, que linguagens de programação ou linguagens de script o engine utiliza e se a minha equipe de desenvolvimento está familiarizada com essas linguagens ou se vai haver tempo suficiente no projeto para que eles aprendam isso. Ligado a isso está a questão da documentação e arquitetura do engine, mesma coisa, então a questão da minha equipe de desenvolvimento estar acostumada com essas características. Pensando no lado de toda a equipe de produção de áudio, animações, modelos 3D, os formatos de mídia que são aceitos por esse engine, se vai haver alguma dificuldade adicional em fazer a importação desses recursos criados em outros programas especializados, e questões de extensibilidade, né, que isso vai ter uma relação pensando no uso continuado desse engine. Então, se eu tenho uma equipe que vai dedicar um certo tempo para aprender aquele engine, quão flexível é esse engine para que ele possa ser usado depois em outros projetos de jogo, de maneira que tudo que foi aprendido para esse projeto específico possa ser aplicado posteriormente. Então, esse conjunto de critérios pode ser utilizado para auxiliar no processo de decisão a respeito de qual ferramenta ser utilizada no projeto de um jogo. Mudando agora um pouquinho de assunto, mas ainda ligado à questão do desenvolvimento de jogos e pensando principalmente na etapa de concepção, né, da proposta do jogo, uma discussão recente que tem sido apresentada em vários sites, em vários congressos a respeito de jogos, é essa questão do game feel. O game feel se refere essencialmente à sensação que o jogador tem ao fazer a manipulação ou controle de objetos virtuais de dentro do jogo. Então, é a questão de que, por exemplo, em vários jogos, o jogador está, a maior parte do tempo, controlando um personagem que se movimenta ali pelo espaço virtual, e então a proposta do game feel é, puxa vida, como é que a gente pode fazer com que essa sensação de fazer o controle desse personagem seja agradável por si só? Porque o jogador está controlando aquele personagem para cumprir certos objetivos, mas esse processo de fazer esse controle deveria ser algo agradável, porque é algo que ele vai estar dedicando muito tempo a isso. Muito ligado, então, ao game feel, vão estar três conceitos, que seriam o de controle, resposta e contexto. Para a gente entender a ideia do conceito de controle, né, isso vai estar muito ligado aos dispositivos que são utilizados em um jogo. Então, por exemplo, se a gente pensar num jogo de corrida, a sensação de controle vai ser muito diferente se o jogador estiver controlando o carro com um joystick, ou com teclado, ou com um volante de corrida. E isso vai estar muito relacionado também aos mapeamentos naturais que são possíveis em um determinado dispositivo. Então, para a gente entender essa ideia dos mapeamentos naturais, a gente pode pegar, por exemplo, aqui um gamepad típico, e dentro desse gamepad eu tenho diferentes modos de controle. Então, por exemplo, uma alavanca analógica, ela vai ter, naturalmente, a possibilidade de fazer movimentos circulares, movimentos suaves, curvas e assim por diante. Por outro lado, o controle digital de direções, ele já vai ser naturalmente alinhado a essa ideia de movimento em eixos ortogonais. Então, cada um desses controles vai ser mais adequado para fazer um tipo de movimento e, portanto, ele vai poder ser utilizado de uma maneira mais natural para fazer certos tipos de controle em certos tipos de jogos. Para a gente pensar agora na questão da resposta, nós podemos pegar aqui o exemplo de um jogo de plataforma. Imagina que eu tenho, dentro desse jogo de plataforma, um controle, né, um botão que é pressionado para saltar. Nesse caso, eu poderia ter um salto simples, em que
o jogador pressiona um botão e o personagem faz uma trajetória de salto fixa. Então, sempre que eu pressiono o botão, ele simplesmente faz esse mesmo arco, esse mesmo movimento, sem nenhuma possibilidade de controle adicional do jogador. Então, a resposta ao comando, né, ao controle de saltar, é uma resposta absolutamente fixa. Não existe nenhuma habilidade adicional necessária para o jogador. Por outro lado, eu poderia ter uma situação em que, dependendo do tempo que eu pressiono o botão de salto, o personagem salta mais alto ou mais baixo. E poderia ter ainda uma situação em que, durante o salto, o jogador pode controlar uma alavanca de movimento e fazer com que a trajetória que o personagem faz não é simplesmente assim uma parábola, mas sim ele pode saltar e manobrar para um lado, para o outro e assim por diante, dando uma expressividade maior a essa ação de movimento. O interessante é perceber que para um mesmo controle, que seria o pressionamento de um botão, eu posso ter movimentos muito distintos, né? Ou seja, a resposta a esse controle pode ser variada e isso é feito através de programação. Voltando ali ao nosso exemplo do jogo de corrida, a gente poderia ter como resposta ao mesmo controle, por exemplo, dado um controle do carro baseado no teclado, eu poderia ter uma resposta extremamente sensível, em que qualquer movimento das teclas faz com que o carro derrape, vire bruscamente, ou poderia ter um controle que tenta atenuar esse movimento limitado das teclas do teclado para fazer com que o carro tenha uma trajetória mais suavizada. Então aí são casos em que eu tenho tenho respostas diferentes para um mesmo controle. E por fim, para a gente entender a ideia de contexto, a gente pode pensar na questão de toda a situação que envolve aquele controle e aquela resposta. Então, por exemplo, nesse mesmo mapa aqui, se eu tivesse toda a possibilidade de fazer o pinguim saltar e fazer movimentos ali bastante complexos no salto, manobras ali, acrobacias e coisas assim. Mas esse mapa, ao invés de ter todas essas plataformas, todos esses espaços aqui que ele precisa navegar utilizando saltos, eu tivesse simplesmente alguma coisa como, por exemplo, um terreno plano, essa capacidade toda de salto seria desperdiçada, porque o jogador não tem nenhum motivo para fazer esses saltos complexos, já que ele está num espaço totalmente plano. Voltando ao nosso exemplo do jogo de corrida, a gente pode pensar que a experiência do jogador, dado um controle e uma resposta, ainda assim vai ser muito diferente se ele estiver correndo, por exemplo, numa cidade, num circuito de corrida ou num espaço todo vazio, como, por exemplo, um pátio de estacionamento. Então, na verdade, a combinação toda que a gente vai ter do game feel vai ser resultado desses elementos, né, de controle, resposta, contexto. E, além disso, existem alguns outros elementos, como, por exemplo, a questão do detalhamento. Eu posso ter, para enfatizar esse movimento de salto, posso ter toda uma animação detalhada que dá a impressão que, de fato, o pinguim está fazendo um esforço para saltar. Quando ele cai de novo aqui no chão, tem um contato, ele se abaixa. Então, tudo isso são detalhamentos para aumentar essa sensação de que, embora eu esteja controlando um objeto virtual, ele se parece material, ele se parece físico. Então, eu posso ter alguns outros elementos adicionais, mas o ponto central do game feel está relacionado a esses conceitos de controle, resposta e contexto. Bom, agora, mudando de assunto, de novo, indo um pouquinho mais para o lado da programação, mas também vai ter impacto no conceito do jogo, nós vamos ter a questão da adaptatividade em jogos digitais. Então, anteriormente, nós estudamos o conceito de laço principal do jogo como sendo um processo em que nós vamos ter a captura de entradas do jogador, nós vamos ter a aplicação das regras do jogo, incluindo informações sobre essas entradas. Essa aplicação das regras vai causar uma variação no estado do jogo e esse estado atualizado vai ser base para a produção de saídas, que vão ser mostradas para o jogador. Então, essa seria a nossa estrutura fundamental do laço principal do jogo. Entradas, regras, estados, saídas. E aí a gente volta e fica nesse laço enquanto o jogo está em andamento. Mas além desse laço do jogo em si, nós podemos também ter um segundo laço, que na verdade é interno ao jogo,
e que promove essa adaptatividade. Então eu posso ter, a partir dessas variações do estado, um sensor, que nada mais é do que uma outra estrutura de programação que vai verificar variações do estado do jogo. Então o sensor vai fazer essa leitura do estado do jogo e ver variações que acontecem, e com base nessas variações, né, isso vai alimentar um mecanismo adaptativo que eventualmente vai mudar elementos das regras ou da estrutura do jogo. Um exemplo bastante comum e bastante utilizado já em jogos atualmente é a adaptação de dificuldade do jogo. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, né, nesse sensor e nesse mecanismo adaptativo, uma estrutura programada que verifica se o jogador está falhando muito em uma determinada fase. Então, por exemplo, o personagem fica morrendo várias vezes na mesma região do jogo, e aí, então ao perceber que, por exemplo, o número de repetições que o jogador está tendo que fazer da fase é maior do que um certo limite dentro de 5 minutos, um mecanismo adaptativo faz com que, por exemplo, os inimigos tenham menos vida ou o jogador ganhe uma habilidade maior, o personagem do jogador, né, ganha uma habilidade maior de causar dano ou qualquer outra coisa para reduzir a dificuldade do jogo, porque o jogador está com dificuldade naquele momento. Mas a gente não tem que ter só esse tipo de limitação. Isso pode ser feito também para ajustar desafios, para ajustar a interface, para detectar outras dificuldades de compreensão do jogador e assim por diante. Então, nesse sentido, hoje em dia, a construção dessa estrutura de sensor e mecanismo adaptativo pode explorar, por exemplo, toda uma variedade de técnicas de inteligência artificial que têm sido discutidas para outras aplicações, né, em outros domínios, mas que poderiam ser utilizados também em jogos. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso de jogos online, que você tem milhares de jogadores ao mesmo tempo, você poderia ter uma situação em que essa inteligência artificial está coletando essas informações de todos os jogadores para fazer uma adaptação do jogo, para criar algo que seja mais interessante, mais desafiador para cada um dos jogadores que estão experimentando aquele jogo. Para dar um exemplo disso, eu tenho um projeto, né, de pesquisa que foi desenvolvido como um protótipo de um jogo educativo para ensino de física, em que a interface do jogo é adaptada de acordo com as preferências dos jogadores. Então existe toda uma teoria a respeito de estilos de aprendizagem que discute que os jogadores, que na verdade os alunos, eles podem ter preferências de aprender, por exemplo, experimentando ou analisando situações, e o ideal é que eles tenham a competência de aprender dessas duas formas igualmente. Só que se o aluno é deixado por conta própria, ele vai continuar com a tendência de explorar aquilo que ele tem mais facilidade. Então a ideia toda do jogo era detectar essas tendências do aluno ao operar com o jogo e modificar o jogo para que ele se tornasse mais desafiador, fazendo com que ele tivesse que utilizar as competências que ele não usava normalmente. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação em que o aluno tem muita tendência a ficar experimentando por tentativa e erro, então ele cria uma configuração aqui e já manda para testar, e vai repetindo isso dezenas de vezes até acertar, sem ter muita reflexão a respeito do que ele está fazendo, o jogo se modifica para criar, por exemplo, uma nova fase em que o jogador tem um limite de número de tentativas, em que a interface apresenta mais informações para que ele possa pensar a respeito do que ele está fazendo e assim por diante. Se, por outro lado, eu tenho um jogador que tem uma tendência a ficar analisando demais a situação antes de experimentar, eu posso modificar também o jogo para apresentar uma nova fase em que ele tem limite de tempo aqui, e de maneira que ele não pode ficar tempo demais planejando, e em vez disso ele é, digamos assim, incentivado a fazer mais experimentações. Então esse é um outro exemplo, né, que não segue exatamente a linha da adaptação de dificuldade, mas onde a gente tem uma modificação não só das regras, mas da própria interface do jogo para se ajustar a diferentes perfis de jogadores. Bem, com isso, nós terminamos aqui essa nossa aula de revisão e apresentação de tópicos adicionais sobre desenvolvimento de jogos. Espero que isso tenha sido interessante e muito obrigado.